Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. O nosso Rei muito em breve voltará. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Adorado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Poderoso é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Jesus, no teu poder, Senhor. Grande és tu, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. É verdade, glória a Deus. Graças a Deus, meus queridos e muito estimados irmãos e amigos do Face, para todos que são crentes, a paz do Senhor Jesus, com a graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para gravarmos este vídeo, onde todos que nos acompanham já sabem que nós estamos propagando o Evangelho, pregando a palavra de Deus por meio das doutrinas sistemáticas da Bíblia Sagrada. E nessas considerações, nessas introduções, sempre gosto de reafirmar para os amados amigos que não são crentes e também os irmãos que são crentes, que nossos estudos bíblicos traz como base a teologia, a introdução à teologia sistemática do pastor Eurico Bergstein, bem como também os estudos da Bíblia pentecostal e da Bíblia do pregador pentecostal. Essas obras, nós sempre estamos citando essas obras nos nossos estudos, e se faz necessário dar os créditos aos servos de Deus que o Espírito Santo tem usado de uma forma especial, tão maravilhosa, para trazer para nós a revelação da sua palavra, Graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre uma doutrina que é uma doutrina fundamental do cristianismo, fundamental da Bíblia Sagrada, que é justamente
a Trindade Santa, né? Podemos dizer que Deus ele é uma triunidade ou uma trindade, né? É muito importante que os irmãos e as pessoas amigas do Face prestem bem atenção nas explicações, pois nós vamos tanger conforme o Espírito Santo for nos dando graça para ir tangendo, e vamos trazer toda a informação biblicamente, versículo por versículo, de forma resumida, com certeza, devido ao espaço, que não é assim um espaço muito grande, para que possamos assim discorrer em mínimos detalhes. Sabemos que essas videoaulas ficam algumas lacunas, com certeza, mas também sabemos que os irmãos estão com a referência da obra que estamos estudando, e os irmãos e também as pessoas não crentes podem adquirir a teologia sistemática do pastor Eurico Bergstein e acompanhar com mais profundidade ainda esses ensinos, porque a minha intenção aqui é evangelizar através do ensino das doutrinas bíblicas, propagar, divulgar o evangelho através do ensino. Amém? Graças a Deus. Dito estas palavras, vamos fazer uma oração para que possamos estar na dependência do Espírito Santo, para que o Senhor ele use de sua graça e nos dê um bom raciocínio, nos dê um direcionamento no ensino de sua palavra, para que o seu nome seja glorificado. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, entramos agora, Senhor, em tua presença, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que foi morto naquela cruz do Calvário, não que ele fosse culpado, mas pelo meu pecado e pelos pecados de toda a humanidade, Senhor. Ali na cruz, estando Jesus no meio de dois malfeitores, ele exclamou a ti, baixou a cabeça, Senhor, inclinou a sua cabeça, Senhor, e disse: Pai, tudo está consumado. Senhor, neste ato, o Senhor Jesus, com a sua morte, derramando na cruz o seu sangue, ele comprou, Senhor, todos os homens, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, para ti, Senhor. Comprou para si mesmo e os levou diante da tua presença, Pai. Depois que o teu Filho, Senhor, o nosso Rei, ressuscitou, ele nos deu um mandamento, Pai, dizendo: ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Então eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que revela o teu amor, a tua salvação e a graça do teu Filho aos corações por meio do ensino da tua palavra, e salve as almas, Senhor. Pai, salve aquele que está preso nos vícios das drogas, Senhor. Aquele que já bateu em todas as portas, Pai, em clínicas, em portas de parentes, em portas de amigos, mas não tem conseguido, Senhor, se libertar deste mal. Há poder na tua palavra, Senhor. Há poder no nome do teu Filho para salvar e para libertar deste mal. Ainda queremos, Senhor, te pedir uma bênção para todos aqueles que se encontram enfermos em casa ou nos hospitais. Tu és o médico dos médicos, Senhor, tu curaste, Senhor, meu Pai querido, da lepra. Tu curaste, Senhor, meu Pai, da paralisia, da cegueira. E tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, Senhor, tu não mudaste, tu és tremendo. Porque morreste, Jesus, naquela cruz, mas a morte não pôde segurar o teu corpo no sepulcro por mais de 3 dias.
porque ao terceiro dia ressuscitaste, Senhor, e agora estás à destra de Deus, Senhor, intercedendo por nós. E nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Abençoa, Senhor, os lares, abençoa os casamentos, abençoa as famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, nosso país, a nossa nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que vão ouvir, Pai, o estudo da tua palavra. Abra, Senhor, suas mentes para entender o ensino da tua palavra. E abra os seus corações para que a tua palavra possa penetrar e gerar fé, Senhor. E assim fazer com que haja, Senhor, o nascimento espiritual de uma vida para ti. Tudo te pedimos, Senhor, e te agradecemos, crendo no nome do teu Filho amado e no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos e amados amigos do Face e os irmãos amados que têm o costume de nos assistir, nos acompanhar os nossos vídeos. Hoje vamos estudar sobre a Trindade. Na realidade, o pastor Wilco Bergsten, ele afirma que nós podemos dizer que Deus é uma triunidade, né? São três pessoas em uma, né? É um pouco complexo logo no início, mas quando começarmos a explanar, os irmãos entenderão, e também as pessoas não crentes fiquem bem atentos para entender esse ensino, né? Caso os irmãos ainda continuem com dúvida, vão ser duas aulas, vai ter essa aula e ainda a próxima para concluir o assunto da Trindade. Muito bem, vamos entrar, né? O primeiro assunto, nós vamos falar sobre a triunidade de Deus. Vai ser o primeiro assunto, vamos abordar sobre a doutrina da Trindade. Depois nós vamos falar que a Bíblia afirma que há um só Deus, ou seja, vamos falar sobre o monoteísmo, né? Que é a crença em um único Deus. O cristianismo não é politeísta, é monoteísta. Nós cremos em um único Deus, né? E se faz também necessário apresentar as três pessoas na Bíblia que são chamadas de Deus. São três pessoas que são chamadas de Deus na Bíblia e que são um único Deus, né? O último assunto, né, que nós vamos trazer hoje nesse vídeo, apresentar, vai ser justamente essas três pessoas distintas, né, porém que se forma, né, uma única pessoa, né? Nós vamos estudar as três pessoas, vamos parar aqui, vamos deixar isso em aberto e no próximo vídeo nós vamos fechar com a unidade dessas três pessoas, amém? Vamos dar início no primeiro assunto, que é a Trindade, né? Esta é uma das grandes doutrinas bíblicas, né? Da Bíblia, né? A palavra Trindade ou triunidade não existe na Bíblia, irmão. Se você for ler a Bíblia, você vai ler de Gênesis Apocalipse, não vai encontrar a palavra Trindade, muito menos triunidade, né, na Bíblia, não é isso? Mas a verdade é a verdade sobre o único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se encontra em toda a Escritura, desde os primeiros versículos, né, até os últimos versículos. Desde o primeiro capítulo e versículos até o último capítulo e versículo, nós encontramos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Não está escrito a palavra Trindade, mas quando se levantou, né, os questionamentos doutrinários sobre três deuses, os nossos estudiosos, os nossos teólogos, né, desenvolveram a teologia da Trindade, ou seja, revelando quem são essas pessoas, né, em um único Deus. Não é isso? Muito bem. Logo de início, nós vamos fazer a apresentação, né, das três pessoas da Trindade, não é isso? Sendo apresentado no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse. Mais continuando mais na frente, nós vamos explicar porque o nome de Deus ele é plural e é composto. Aí
as pessoas não crentes vão entender que só existe um único Deus trino, né? Ele é o único Deus trino. Vão conhecer quem é o Filho, saber quem é o Filho, e saber quem é o Espírito Santo, e saber quem é o Pai, e como eles três são um só. Complexo, né, irmãos? Mas nós vamos entender. Primeiramente, vamos apresentar as três pessoas da Trindade, logo no livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Então nós encontramos, como eu disse, não tem o nome Trindade, mas nós encontramos as três pessoas divinas, né, agindo de forma em conjunta, né? Vamos meditar agora, né? Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, o versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí está, né, o Deus. Essa palavra Deus, nesse versículo, no original hebraico, né, é entendido como Elohim, né? Então, no princípio, Elohim, o Deus da criação, né, isso criou os céus e a terra. O versículo 2 apresenta o estado em que a terra se encontrava, né, o estado em que a terra se encontrava, e de imediatamente já se apresenta o Espírito Santo, né, fazendo a sua parte. O versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e agora o Espírito Santo ele é revelado, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vimos a primeira pessoa da Trindade, Jeová Elohim, Deus, e agora vimos, né, a segunda pessoa, vimos agora o Espírito Santo de Deus agindo, né, isso pairando, trazendo o equilíbrio à obra da criação. O versículo 3 apresenta quem é Jesus. Quem é Jesus? O versículo 3: e disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Então, já aqui, para a gente encontrar a Cristo aqui nesse versículo, é necessário, né, entendermos, né, a teologia da criação, não é isso? Então, vamos citar, para compreender e encontrar Jesus nesse versículo, nós vamos citar o Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1, né, aqui em nossa Bíblia, nós estamos com a nossa Bíblia aqui, em nossa Bíblia, João 1 e 1, né, e a Bíblia diz o seguinte: olha, no princípio criou Deus. Não, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele é aqui o Verbo, né? E onde está o Verbo? Haja. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Entendeu, meus amados? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus, né? Haja luz e houve luz. E o apóstolo João, ele assim, num princípio era o Verbo, ou seja, num princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Entendeu? Agora, todas as coisas foram feitas por ele, para ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez, meus amados. Então, nós observando os próximos versículos que se seguem, nós vemos que Deus se utilizando da palavra para criar todas as coisas. Então, entendemos imediatamente que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, né? Então, o Espírito de Deus, né, pairava sobre a face das águas. Deus agindo como Criador. E o Senhor Jesus Cristo dando forma a todas as coisas, né? Coisa maravilhosa, né? Nós podemos aqui, meus amados, ainda ver que em Apocalipse, no último, esse é o primeiro livro da Bíblia, né? Em Apocalipse, né, já em Apocalipse, nós encontramos também o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu, né? Já lá no céu, não é isso? Então, nos últimos tempos, né, nós já encontramos lá no céu, né? E existe, meus amados, eu vou ler essa referência, né? Porque no último livro da Bíblia apresenta justamente, eu vou ler a referência, né? Vamos ler Apocalipse 22, versículo 3, assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém,
e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, né? Então estará o trono de Deus e do Cordeiro, né? Quem é o Cordeiro, né? O Cordeiro, ele foi revelado por João Batista no Rio Jordão. Quando o Senhor Jesus Cristo foi se aproximando de João para ser batizado, João de longe exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro que foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, ele está na glória no céu. Louvado seja o grande nome de Jesus, né? E no versículo 17 de Apocalipse 22, 17, assim: e o Espírito e a esposa dizem vem. Então o Espírito também está aqui presente na glória, né? Que coisa maravilhosa, né? Isso, mas tem, irmãos, quem se opõe à doutrina da Trindade, né? Porque o apóstolo João, ele já advertia sobre isso. O apóstolo João, já há muitos anos atrás, ele já advertia sobre essa situação aonde, né, os homens, né, eles iam se opor à doutrina da Trindade, né? Isso, nos últimos tempos surgirão falsos ensinamentos que negarão essa doutrina, né? O apóstolo João. Vamos ler essa referência completa, que é João, capítulo 2, versículo de 18 a 23. O versículo 18 diz assim, está escrito na primeira carta universal do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 18 ao 23. O versículo 18, irmão, aqui no nosso estudo, está escrito assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, muitos se oporão que Cristo não é o Filho de Deus. Muitos se oporão que Cristo, ele é apenas um profeta. Eles negarão a deidade de Cristo, né? Vamos ver agora aqui: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Conhecer, são pessoas que foram crentes, são pessoas que receberam a Cristo, mas que depois essas pessoas, eles fraquejaram na fé. Essas pessoas, eles negaram a Cristo, mas o apóstolo diz que isso se manifestou porque eles nunca estiveram na igreja com verdadeira sinceridade servindo o Senhor. Não é isso mesmo, meus amados, que o apóstolo nos transmite aqui? O versículo 20 diz: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo, né? Sabei tudo, né? Convosco, mas isto é para que se manifeste, se revele que não são todos de nós. Um negócio tremendo, né? Mas o versículo 20 diz assim: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Eles não são de nós. Então nós temos a unção, ou seja, temos o Espírito Santo, temos o discernimento, não é isso? Que eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos, não é isso? Muito bem. O versículo 20 diz assim: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porquanto nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, nós pregamos, né, a palavra. O Senhor Jesus, ele disse: santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade, né? Então, como que uma pessoa recebeu a verdade e para ele agora a verdade não é mais verdade? Tem alguma coisa que não encaixa, né? Quem é mentiroso? Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, né? Então, toda vez que uma pessoa diz que o Senhor Jesus Cristo, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Salvador, ele está negando a deidade de Cristo e ele está se tornando um anticristo. Ele está combatendo, né? Ele está combatendo o Senhor Jesus, né, irmãos? O 23 assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, aquela pessoa que não recebe a Cristo como seu Salvador e não aceita que Jesus é o Filho de Deus,
que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, que não recebe a Cristo como Rei e Senhor de sua vida, né? Então, ele também não tem o Pai. A pessoa não pode dizer que crê em Deus se não crê em Jesus, né? A pessoa não pode dizer que é de Deus se ela negar o Filho, né? Como que pode ir assim, né? Mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem o Pai, né? Então aquele que não reconhece o Filho, né, isso não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai. Negou o Filho, não tem o Pai. Confessou o Filho, tem o Pai, né? Eles atuam juntos, não é isso? Porque devemos conhecer bem, né, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Esse é o motivo, né? Porque esses falsos ensinadores, esses falsos doutrinadores, né? Existem pessoas aí, irmão, dizendo que o Espírito Santo ele não é uma pessoa, ele é uma força ativa, ele é uma energia positiva de Deus. Existe por aí, irmão, algumas pessoas ensinando que o Senhor Jesus Cristo ele não é o Filho de Deus, ele é apenas um profeta, né? E aqui nessa passagem aqui que nós lemos, nós vemos que aquele que nega que Cristo é o Filho de Deus, ele não tem o Pai. Não é isso? Vamos ler de novo o versículo 23. Diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Quando uma pessoa chegar para você pregando o Evangelho, dizendo que é de Deus e dizendo que Cristo não é Deus, que Cristo não é apenas um profeta, irmão, diga para eles, 1 João capítulo 2, versículo 23, diz que aquele que nega o Filho, né, não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. Entendemos agora, irmãos? Então, por isso que temos que entender essa doutrina, né, com muita clareza. Vamos ver agora que a Bíblia afirma que há um só Deus. Vamos ler agora sobre a doutrina, o ensino, né, monoteísta. Porque a doutrina monoteísta, ela não pode sofrer ataque. E nós, como cristãos, precisamos defender, né, a doutrina monoteísta, né, de um único Deus, né? A Bíblia fala que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, assim: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa palavra Moisés escreveu para Israel. Porém, Cristo, né, ratificou, confirmou ela para os apóstolos e para a igreja. Lá em Mateus, né, no capítulo 12, no versículo 29, o Senhor e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né? Então entendemos que o nosso Deus, ele é o único Senhor, né? A doutrina monoteísta, né, a crença em um só Deus, ela é intocável na Bíblia. Nem cristão, nem nenhum tipo de seita e nem nenhum tipo de pessoas tem autoridade canônica para negar, né, que Deus, ele é um único Deus verdadeiro, né? Muito bem, essa doutrina ela aparece na Bíblia como o primeiro mandamento da lei. Vamos ler em Êxodo, capítulo 20. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. O 2 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Louvado seja Deus. O versículo 3 assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus não admite, Deus não aceita, né? Deus, ele é um Deus único, né? O cristianismo é uma religião monoteísta. Cremos em um único Deus, né? Existem muitos deuses e também muitos senhores, mas só um é Deus, ou um só é Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 5, 1 Coríntios capítulo 8, irmãos, versículos 5 e 6. O versículo 5 diz assim: ó, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, né? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. O versículo 6 diz: todavia para nós, né, há um só Deus,
o Pai de quem é tudo, né? E para quem nós vivemos, coisa maravilhosa, né? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Porque o único Senhor, porque o Senhor Jesus foi o Senhor que deu a sua vida por nós. Foi Ele que nos resgatou. Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. E assim como Cristo, né, fazia a vontade do Pai, nós também fazemos a vontade do Pai, pregando e ensinando a sua santa palavra, né, meus amados? Muito bem. Nós vimos que aqui a Bíblia usa em Gênesis. Agora vamos explicar, dar uma explicação agora, irmão, com base no ensino teológico do nosso pastor Hugo Bergs, né? Dar uma explicação agora sobre o nome Elohim, né? E também sobre em que momento o nome de Deus ele fica plural e fica composto, para que vocês possam ver que Deus ele é 3 em 1, ele é trino ou uma triunidade, né? A Bíblia usa em Gênesis 1 em 1 e em mais de 2.700 passagens bíblicas, né, a palavra Elohim, para expressar Deus. Elohim é um substantivo, veja bem, Elohim é um substantivo na forma plural, isto é, que inclui uma pluralidade de personalidade em uma só pessoa. Que interessante isso, né? Então assim, Elohim, né? Elohim é um substantivo na forma plural, né? Que assim inclui, né, uma pluralidade de personalidade em uma só pessoa. Então o nosso Deus, o nome dele é plural, né? Ele é plural. Vejam, prestem atenção nisso. Também a palavra único, ligada a Deus, a palavra hebraica que dá o sentido único, ligada a Deus, conforme Deuteronômio, né? 6:4, ouve, ó Israel, né? O Deus, o nosso Deus é o único Senhor, né? Então essa palavra único em Deuteronômio 6:4 vem da palavra hebraica, né? Achad. Essa palavra indica uma unidade composta. Então, partindo do princípio que a palavra Elohim, ela é uma palavra que tem pluralidade de personalidade. E partindo do princípio que a palavra único, que é achad, tem um sentido ou uma indicação de uma unidade composta, chegamos à seguinte conclusão: quando essa palavra é usada no sentido absoluto, é empregada a palavra Yahshed. Quando Deus fala de si em várias ocasiões, usa a forma plural. Vamos ver aqui Deus falando de si mesmo, usando a forma plural, para que os irmãos entendam. Porque a palavra Elohim é uma pluralidade de personalidade em uma só pessoa, não é isso? E também no sentido único, absoluto, né? Ele é, não é isso? Composto. Vamos ver agora, ele é composto porque é 3 pessoas em uma. Vamos ver agora. Quando Deus diz lá em Gênesis, quando ele vai fazer o homem, lá em Gênesis, né? Nós vemos as 3 pessoas da Trindade presentes, porque existe um diálogo na hora de fazer o homem. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então isso é algo assim maravilhoso, né? Conforme a nossa semelhança. Então Deus, façamos no plural o homem conforme a nossa imagem no plural, né? Não é isso? Façamos o homem com a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, também nossa no plural, não é isso? E ainda existe uma outra referência, né? Quando na ocasião da Torre de Babel, que os homens estavam construindo a Torre de Babel, os irmãos vão encontrar essa leitura em Gênesis capítulo 11, versículo de 9 a 7, mais precisamente o versículo 7 diz: eia, desçamos, né, e confundamos ali a sua língua. Então, na ocasião em que Deus trouxe a confusão da língua da Torre de Babel, houve também ali, né, uma palavra composta, façamos, houve uma pluralidade presente, não é isso? Ele estava no plural, né? Eia, desçamos,
desçamos e confundamos, né? Então Deus está ali em uma reunião com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tomando decisões sobre o futuro dos homens, né? Como agir com os homens, coisa tremenda da parte de Deus. Também nós temos, na ocasião da chamada do profeta Isaías, quando ele tem uma visão tremenda. Eu não vou entrar na chamada do profeta, justamente para que eu não perda o foco da explicação, que é revelar para os irmãos a pluralidade do nome Elohim, e também no sentido absoluto, né? No sentido quando se fala de único, né? Isso nós entendamos que ali está falando no sentido composto, né? Até a palavra único, que é achade, né? Isso, e ela está com o sentido ali composto, né? Quando Deus fala de si em várias ocasiões, usa forma plural, né? Isso, então, o profeta Isaías, ele teve essa visão, e nessa visão que ele teve, né, ele ouviu quando Deus se dirigiu e disse: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem é nós? Né? Quem é nós? Nós é o Pai, nós é o Filho, nós é o Espírito Santo. Isaías capítulo 6, versículo 8, né? Coisa maravilhosa. Agora, eu quero apresentar que tanto o Espírito Santo não é uma força ativa, como o Senhor Jesus Cristo, né? Como o Senhor Jesus Cristo também é uma pessoa distinta. O Espírito Santo é uma pessoa distinta e o Pai é uma pessoa distinta. No entanto, eles são uma única pessoa. Não vai dar para fechar esse assunto nesse vídeo, né? E eu fecharei esse assunto no próximo vídeo. Mas antes, eu quero apresentar as três pessoas da Trindade, não é isso? Não é isso? Três pessoas são chamadas Deus. O Pai é chamado Deus. Vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, né? Então está aqui, eu vou ler o versículo todo, que é muito maravilhoso, né? De quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Não é isso? Então, quando o apóstolo diz que o Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, é porque Deus usou a sua palavra, o verbo vivo que é Jesus, para criar todas as coisas. Não que Cristo esteja acima de Deus, mas que Cristo, né, está em concordância de comunhão com o seu Pai. Nós vemos agora também, meus amados, que o Filho, eu vou ler ainda mais uma referência sobre o Pai ser chamado de Deus, né? Efésios 4, versículo 6, diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Então, Deus Jeová Elohim, ele é um só Pai de todos, né? O qual ele é sobre todos, né? E por todos e em todos, né? Coisa maravilhosa. O Filho também é chamado Deus. Vamos ver aqui Cristo sendo apresentado como Deus. Vamos ver agora a deidade de Cristo, né? Cristo como Deus. Para quem diz que Jesus não é Deus, para quem diz que Jesus ele é apenas um profeta, nós vamos citar apenas uma referência, devido ao nosso espaço ali ser muito pequeno. Mas assim, há inúmeras referências revelando a deidade de Cristo, né? Vamos ver aqui que diz assim, 1 João capítulo 5 e o versículo 20: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é, olha aí, para quem acha que Jesus Cristo não é Deus, a parte C do versículo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso que lá em cima nós dissemos que quem tem o Pai tem o Filho. Quem não tem o Pai não tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. E quem não tem o Filho não tem o Pai. E aqui o apóstolo João
revela o Senhor Jesus como sendo o verdadeiro Deus eterno. O Senhor Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Vamos ver ainda sobre isso, né? Vamos ver ainda mais uma referência aqui, apresentando o Espírito Santo, né? Como sendo Deus, né? Vamos ver aqui em Atos, capítulo 5, e o versículo 3 diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Aqui se deu um fato onde o Ananias mentiu ao Espírito Santo, reteve uma parte da herdade, né? O versículo 4 diz assim: guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque porque formasse esse desígnio em teu coração. Aí agora revela. Ele diz primeiro, porque mentiste ao Espírito Santo, e semanticamente, aqui na frente nós encontramos, né, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo aqui, ele é apresentado como aquela pessoa a quem o Ananias mentiu, que é Deus. Então, já vimos o Senhor Jesus Deus, né? Já vimos o Espírito Santo Deus, né? Para todos os três são usados, né, pronomes pessoais. Vamos ver os pronomes pessoais do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Lá em Isaías capítulo 44, versículo 6, assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. O pronome eu sou o primeiro, o pronome eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aí está o pronome pessoal, né? O Filho também é usado também, né? O pronome pessoal para o Filho de Deus, né? Para o Filho, para Deus Filho. Vamos ver, né? Marcos capítulo 9, o versículo 7. O próprio Deus dá testemunho de que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus. Ele diz assim, ó: desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, olha aí, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, né? E o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, né, que é santo, é o Espírito Santo também, tem atributos, né? Mas quando vier aquele, olha pronome, aquele, o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É o que o Espírito Santo está fazendo hoje nessa tarde, né? Revelando a verdade, falando a verdade, falando que Jesus Cristo, ele é Deus, falando que o Espírito Santo, ele é Deus, e que Deus é Deus, e falando que o Espírito Santo tem pronome pessoal, Deus tem pronome pessoal, e Jesus Cristo tem pronome pessoal, né? Vamos ver também que os três são mencionados em João, no capítulo 14, no versículo 16. Interessante isso, né? Nessa passagem da grande comissão, quando Cristo foi enviar os apóstolos para pregar o Evangelho, né, o Espírito Santo estava presente, o Pai estava presente, não é isso? E o Filho presente. Vamos ler o versículo, né? João 16 e 13, que diz assim: a santa e eterna palavra de Deus: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, né? Então nós vemos aqui que esse versículo se refere à passagem anterior que eu citei, né? Mas agora eu quero citar
João 14:16, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é isso? Então aí está, não é isso? Que o Filho rogará ao Pai e ele enviará outro Consolador. O Pai está presente, porque o Filho está falando com o Pai, e o Espírito está presente, porque será enviado, né? Coisa gloriosa, né? A todos três são atribuídas características que só uma pessoa pode ter, né? Só uma pessoa pode ter. Os três falam, amam, sentem, chamam, ouvem, etc. A todos três são dados atributos divinos. Vamos ver aqui o atributo do Pai, né? O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é eterno. Salmo 90, versículo 2, assim: antes que os mundos nascessem, os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está aqui revelada a eternidade do Pai. Vamos ver a eternidade do Filho. E ele é antes, Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vamos ver a eternidade do Espírito Santo. Hebreus 9:14. Quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, está vendo que o Espírito Santo tem eternidade, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Louvado seja Deus. Vamos ver agora, né, que o Pai, ele é onisciente, onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente, né? O Pai, ele é onipresente. Jeremias capítulo 23, versículo 24: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, né? Uma pergunta que o Senhor faz. Diz o Senhor, porventura não tenho eu os céus, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? A resposta, ele mesmo dá a resposta. Ele faz duas perguntas, né? Muito bem. O Filho também é onipresente. Mateus capítulo 28 e o versículo diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que uma pessoa vai ser batizada, o Senhor Jesus Cristo está ali presente. Na hora que uma pessoa recebe Cristo como Salvador, ele está ali presente. Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Coisa maravilhosa, né, meus queridos e muito amados irmãos, né? Nós vemos também a onipresença do Espírito Santo, né? No Salmo 139 e no versículo 7, diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então, aonde você tiver o Espírito Santo de Deus, ele está presente, ele está ali vendo, né? Ele está ali presente com você, não é isso? Coisa maravilhosa. Onisciente, o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Vamos ver a onisciência do Pai. 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, né? Então, a onisciência de Deus, né? Deus, ele é onisciente, ele revelou todas as coisas mesmo antes de acontecer, né? Ele revela, ele sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteça. Vamos ver agora a onisciência do Filho.
João, capítulo 21, versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter lhe dito terceira vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Glória seja dado o nome de Jesus, não é isso? Então, nós vemos aqui que Pedro, ele revela a onisciência de Cristo ao confessar a Cristo o amor que sentia por ele, né? Vamos ver agora também a onisciência do Espírito Santo. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Xalamaná. Graças a Deus, meus amados. Que coisa tremenda essa, né? O Espírito Santo, ele é onisciente, ele prescuta as profundezas de Deus. Vamos continuar. A onipotência, ou seja, o poder extremo de Deus, né? A onipotência. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Né? Então ele se apresentou como um Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. O Filho, ele é onipotente. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus disse: E chegando-se Jesus falou dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Nós vemos que Cristo, ao receber todo o poder no céu e na terra, com este poder, com esta onipotência, Cristo expulsou os demônios. Com essa onipotência de Deus, Cristo curou as enfermidades, Cristo ressuscitou os mortos, Cristo venceu a morte, Cristo foi assunto aos céus e está todo poderoso na presença de Deus. Mas vamos ver também a onipotência do Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, assim: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, pela sua onipotência, ele batiza. O Espírito Santo, pela sua onipotência, ele dá dom. O Espírito Santo, pela sua onipotência, ele capacita. O Espírito Santo, pela sua onipotência, ele dá a palavra. O Espírito Santo, pela sua onipotência, ele convence o homem do juízo, convence o homem do pecado, convence o homem da justiça, né? E o homem, e também pela sua onipotência, né? Isso, ele revela toda a graça de Deus e as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, porque o Espírito Santo, ele é onipotente, ele é poderoso e glorioso. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, né? Nós vamos ver agora também a santidade do Pai. O Pai é santo, portanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Lucas, 1 Pedro 1,16. O Filho é santo, né? O Pai é santo, o Filho é santo. E diz assim, Efésio, né? Efésio, capítulo 4, versículo 30. E não extingais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Então o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, né? O seu nome já diz santo, né? Nós vimos também aqui, meus queridos e amados irmãos, que o Pai é amor. 1 João 4, versículo 8, né? Ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Coisa maravilhosa, né, meus amados? Nós vimos também que o Espírito Santo, ele é amor. Efésios capítulo 3, o versículo 19.
diz o seguinte, está escrito assim, ó, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Essa plenitude de Deus se refere aqui, né, à pessoa do Filho de Deus, né, como amor, né, a pessoa do Espírito Santo. Eu vou ainda mais adiante sobre o amor do Espírito Santo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis como nas vossas orações por mim a Deus, né? Então, aí está o amor do Espírito. Vamos ver também, né, a verdade, né? O Pai também, ele é a verdade. O Filho é a verdade. E o Espírito Santo é a verdade, né? Confira Jeremias 10:10, assim, mas o Senhor Deus é a verdade, né? Não é isso? Ele é a verdade. O Filho é a verdade. João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Muito bem. O Espírito Santo, ele é a verdade. João 16:13, mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Louvado seja Deus. Então, com essas referências, né, concluímos esse estudo bíblico. Espero que tenha sido de edificação para os irmãos, para as pessoas não crentes também. Que Deus continue lhe abençoando grandemente, lhe dê uma semana abençoada. E agora nós queremos fazer uma oração de agradecimento a Deus para concluirmos essa aula. Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, obedecendo o teu imperativo, Senhor, que tu nos ordenou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado, Senhor. Estamos aqui anunciando e divulgando a tua santa palavra, Senhor. Pai, tu és onisciente, onipresente, onipotente. Senhor, tu sabe aonde tem alguém necessitado desta palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, todo aquele que ouvir este vídeo. Abençoa, Senhor, todo aquele que compartilhar. Abençoa, Senhor, usa pessoas como missionários, Senhor, compartilhando este vídeo, até que ele possa chegar a um coração desesperado, a um coração necessitado da tua palavra. Entre com salvação, entre com libertação, entre com transformação. Meu Deus, abençoa, Senhor, toda a tua obra, meu Pai, em todo o mundo. Abençoa todos os teus filhos que amam a tua palavra, Senhor, que amam o ensino da tua palavra, Senhor, capacitando, Senhor, aleluia, dando graça, Senhor, e ajudando a cada um, Pai. Nesta tarde, Senhor, maravilhosa, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego este vídeo em tuas mãos, para que o Senhor faça um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Espero que esta palavra tenha servido de edificação para a sua vida e que você seja grandemente abençoado por Deus através desse trabalho. Deus te abençoe e nós vamos continuar orando por todos os irmãos que estão compartilhando e que estão também acompanhando esse trabalho. Deus te abençoe, te dê uma semana de paz e de alegria, em nome de Jesus, juntamente com os teus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Grandes é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos e até a próxima semana, se o Senhor Jesus não voltar, né? Se o Jesus voltar, estaremos juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na glória. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.